A Previdência já começou a convocar pessoas que têm o benefício chamado aposentadoria por invalidez. Algumas dessas pessoas vão precisar fazer um recadastramento, a exemplo do que foi feito com o Auxílio Saúde. São medidas para revisar esses benefícios e ver se as pessoas perderam ou não direitos. Você pode mandar sua dúvida para cá, 99040322, através do nosso WhatsApp, que nós vamos esclarecê-las aqui com o gerente regional do INSS do estado do Piauí, Ney Ferraz, que já está aqui conosco. Boa tarde, gerente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí mais uma vez. Boa tarde, Joelson. Bom, primeiro, qual é a necessidade hoje de se fazer essa revisão e qual é a previsão de economia ou de corte de gastos excessivos que a Previdência deve fazer com esta medida? Nós estamos iniciando essa segunda etapa das revisões. Como já estava programado, inicialmente foi os auxílios doença, e estamos iniciando agora as aposentadorias por invalidez, que no Brasil todo ultrapassará o número de 1.200.000 segurados que serão convocados para comparecer às agências do INSS para sofrer essa perícia. No Piauí, a nossa estimativa é que ultrapasse o número de 20.000 segurados que já estarão recebendo as suas convocações para esse agendamento e posterior perícia médica. Agora, todos aqueles aposentados por invalidez terão que fazer esse recadastramento? De forma alguma. Somente serão convocados os aposentados por invalidez que tenha menos de 60 anos e que esteja recebendo esse benefício há menos de 15 anos. 15 anos? Isso. Quem está recebendo aposentadoria por invalidez há mais de 15 anos não precisa se preocupar. Tal qual as pessoas com mais de 60 anos de idade também não serão convocados. Então, quem tem mais de 60 anos e é aposentado por invalidez, não importa o tempo, certo? Isso. Se é 15, se é 10 anos, se é 5 Isso. anos. Mais de 60 anos e é aposentado por invalidez, não precisa fazer o cadastro. Perfeito. Mais de 60 anos de idade não será convocado. Quem tem abaixo disso, desde que também acumule menos de 15 anos de recebimento desse benefício. Certo. Existem suspeitas de recebimentos indevidos, irregulares, de fraudes, que justifiquem essa convocação dos aposentados por invalidez? Sim, eu não diria fraude. Nós preferimos colocar a palavra irregular. Porque muitas dessas pessoas se aposentaram de forma legal, lícita, mas por algum motivo de falta de interesse, não ocorreu outras revisões nos últimos 20 anos no governo federal, fazendo com que se acumulasse centenas, se não milhares de pessoas que estão recebendo esses benefícios, como auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, e nunca sofreu um tipo de revisão. Seria essa perícia médica para verificar se aquela doença que ocasionou a sua agora aposentadoria, se ainda permanece. Se permanecer, não tem problema nenhum. A revisão de aposentadoria por invalidez já é prevista numa espécie de protocolo da Previdência para verificar se há necessidade de continuidade nesse pagamento? Sim, sempre. Na lei da Previdência, na lei 8.212 e 8.213, já sempre previu essas revisões. Entretanto, nunca aconteceu. Mas o nosso atual governo federal está cometido de fazer essas revisões para dar a quem tem direito e manter aquele que também tem, para poder ter uma folga no orçamento federal e continuar pagando sem maiores dificuldades no curto e médio prazo. Agora, digamos que alguém tem uma invalidez na área de origem. Vou dar aqui um exemplo hipotético, um trabalhador da Construção Civil que não pode mais exercer a sua função porque tem um problema motor, adquiriu um problema motor. Esse tem direito a uma aposentadoria por invalidez. Mas aí depois ele adquire uma nova habilidade e passa a ter condições de fazer um novo trabalho. Esse perde o direito? Olha, cada caso é um caso sem ser feita avaliação individual. Tá. Mas no caso específico aí mencionado, o nosso procedimento para que a pessoa sofra esse direito à aposentadoria por invalidez, antes ele passa por um setor específico, que é feito por assistente social, bem como os médicos peritos, para tentar reenquadrá-lo no mercado de trabalho.
Quando ele passa por cursos preparatórios, cursos específicos, para tentar que esse pedreiro, como foi o exemplo, se me falha a memória, está cometido e não consegue mais laborar, não consegue mais trabalhar naquele seu trabalho inicialmente, ver se consegue reinseri-lo em outra atividade. Caso ele não consiga, ou seja, a sua doença é enferma de uma forma que ele não consiga mais se reenquadrar em nenhum outro tipo de trabalho, aí a pessoa realmente tem o direito e deverá sim galgar com a sua aposentadoria, no caso, por invalidez. Uma telespectadora mandando mensagens aqui através do 99040322 é a Francisca Lopes. Ela diz o seguinte: eu tenho 61 anos e sou portadora de polineuropatia há 2 anos. Estou recebendo um auxílio-doença. O que pode acontecer comigo? O que vai acontecer é que vai depender de qual for o prazo que o médico concedeu. Possivelmente, se ela passar por mais de 2 anos com essa enfermidade e ficar constatado que ela ainda continua com essa doença, será convertido o auxílio-doença dela em aposentadoria por invalidez. Mas pode acontecer isso, né? Exatamente. Caso fique constatado que a doença dela sumiu, aí ela será reenquadrada na iniciativa privada. Mas pela idade, dificilmente ela conseguirá voltar. Então, possivelmente ela vai ser aposentada por invalidez. Tenho aqui uma pergunta que chega de Suzana Francisca Irmã Dulce. Francisca do bairro Irmã Dulce. Ela está dizendo o seguinte: quem sofreu um AVC isquêmico também pode ser chamado para recadastramento? Existem limites de doenças ou tipos de doenças que vão ser chamadas ou não vão ser? Olha, inicialmente nós não temos como fazer essa filtragem pela enfermidade. Todos que se enquadrem nessa categoria, menos de 60 anos de idade, e esteja recebendo há mais de 2 anos o aposentado de invalidez, será convocado, independentemente de qual foi a enfermidade que ocasionou essa aposentadoria. Tá. Aqui é o final 3204, telespectador. Quem tem falciforme, deve ser anemia falciforme, Isso. recebe auxílio-doença, pode virar um aposentado? Pode se tornar um aposentado por invalidez? Pode, desde que fique constatado na perícia. Tudo depende da perícia. Exatamente. O médico perita que tem total poder de verificar se a pessoa está apta ou não ao trabalho. Mas deixar bem claro que a lei exige que a pessoa passe por 2 anos de auxílio-doença. Após isso é que o médico vai constatar se a enfermidade for definitiva, ela será convertida em aposentadoria por invalidez. Certo. Tudo isso então depende da perícia. Exatamente. A pessoa pode ir espontaneamente ou tem que ser chamada? Não, vai ser feita a convocação, não precisa se precipitar, até para não causar nenhum tipo de tumulto dentro das agências. Está sendo feito gradativamente para que todos consigam ser atendidos sem nenhum tipo de atrapalhamento. Então, quem receber essa convocação em sua casa terá 5 dias corridos para ligar para o número 135 e marcar a sua perícia junto ao INSS. Uma última pergunta de telespectador, são muitas, eu vou fazer essa aqui, que é da Marisa. Ela diz assim: meu irmão tem Parkinson, nunca contribuiu, mas recebe seguro. Seria interessante ele ir direto logo e antecipar o seu cadastramento? Não tem que deixar claro que a sociedade não precisa se precipitar. Nós temos que só apenas advertir aquelas pessoas que foram convocadas, que receberam a carta em sua casa. Entendo. Quem não recebeu, não há por que falar em se antecipar. Tá certo. Olha, mais uma pergunta aqui, a última. Meu filho é deficiente, tem 51 anos, recebeu auxílio-doença 23 anos. Agora foi cortado. Ele tem direito a receber ainda? Ou Ele tem direito a um recurso administrativo. E caso seja negado também o recurso administrativo, a qualquer momento ele poderá pleitear um novo auxílio-doença. Desde que, óbvio, que ele vai aportar toda essa documentação, os laudos médicos pessoais que comprovem a sua enfermidade. Olha, tem muitas dúvidas de telespectadores aqui. A Previdência tem um telefone que é 135, que pode ser utilizado para tirar dúvidas por telefone. Então, você pode ligar 135 e tirar suas dúvidas através desse telefone. Muito obrigado ao gerente regional da Previdência aqui no estado do Piauí, Ney Ferraz. Muito obrigado por participar do Jornal do Piauí. Agradeço a oportunidade, fico aqui à disposição. E só para esclarecer, essa economia que você havia questionado no início, a nível de Piauí, se ocorrer o que for estimado, vai dar uma economia algo em torno de 600 a 700 milhões de reais ano. No Brasil, a estimativa é entre 15 a 20 bilhões de reais. Então, tem que deixar claro à sociedade que não é intuito de punir de forma alguma. Todas elas serão mantidas pagas para todas aquelas que têm direito. E não seria justo a sociedade continuar pagando
para quem não tem o direito de receber esses benefícios que agora estão sendo revisados. Nós, no momento que a Previdência precisa passar por reformas, fazer o dever de casa é uma primeira medida. É o mínimo que nós temos que fazer. E lá nós do INSS, não só como eu, os médicos, peritos, todos os servidores administrativos, estamos engajados e empenhados de fazer o que é correto, o que é melhor, mas não para nós, sim para a sociedade, porque nós estamos passando por um momento de dificuldade econômica. Então, falando em reforma previdenciária, como você bem disse, o mínimo é fazer o dever de casa, conceder e manter a quem tem direito. Tá certo. O gerente executivo do INSS, Ney Ferraz, muito obrigado pela participação no Jornal do Piauí.